Ok, então a gente vai falar sobre um conceito básico de gramática que é chamado de noun. Esse é o nome dele em inglês, noun. Em português a gente chama de substantivo. E é um conceito relativamente simples de entender, porque ele tem a seguinte origem. Noun vem do latim que significa nome. Então, é a classe de palavras na gramática que dá nome a coisas. Por exemplo, um, car, um carro, é um substantivo, é uma coisa. Então, vamos colocar a definição aqui do lado. Então, substantivos são coisas. Boston, a cidade de Boston. Então, lugares também contam nessa definição. Lugares. Um, Jack é o nome de uma pessoa. Então, pessoas também contam como substantivos. Opa, pessoa. Essa é uma definição bem básica. É claro que a gente poderia dar mais detalhes, etc., mas a gente não precisa entrar nisso por enquanto. O importante é entender que tipo de palavra é essa. Porque mais pra frente a gente vai ver coisa do tipo. Em português, a gente fala que um carro é bonito. Carro bonito. Em inglês, beautiful car. Para explicar essa inversão que acontece, a gente tem que usar conceitos de gramática. Por exemplo, aqui o carro é um substantivo, então ele é um noun, e o bonito é um adjetivo. A gente vai ver na próxima lição. Para entender isso daqui, a gente precisa entender esses conceitos básicos de gramática. A gente precisa saber olhar para uma palavra e identificar, isso é um substantivo, isso é um adjetivo, ok, então inverter a ordem. Ok? Para falar sobre substantivos, tem algo que é interessante, que vai ser bem útil, que é fazer a distinção de substantivos contáveis e não contáveis. Que em inglês a gente chama de countable e uncountable. Ok. Alguns exemplos de countable nouns. Car. Person. Um, flower. E não contáveis. Water. Sand. Money. Ok, deixa eu explicar então por que essa distinção, essa diferença. Esses aqui, os contáveis, a gente pode enumerar. Então a gente pode falar assim: eu tenho um carro, eu tenho dois carros, eu tenho três carros. Ou lá tem uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Ou tem uma flor, duas flores, três flores. São contáveis, dá de contar. Quem sabe existam tantos deles no mundo que a gente não consiga contar. Por exemplo, estrelas. Mas dá pra pelo menos começar a contar as estrelas.
certo? Então dá pra contar. 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 1000 estrelas. Porém, esses aqui a gente nunca consegue contar porque eles não vêm numa unidade determinada. Por exemplo, água, não dá pra falar 5 águas, a menos que a gente queira dizer 5 garrafas d'água. Areia, não dá pra ter 5 areias, ou dinheiro, 5 dinheiros. Então, esses substantivos não contáveis, a gente só vai conseguir contar se a gente tiver uma unidade de medida, por exemplo, uma garrafa de água, ou um punhado de areia, ou reais, dólares. Aí sim a gente consegue contar. Essa distinção ela é importante porque mais pra frente a gente vai aprender palavras como many e much, que significam muitos pro many e muito pro much. Então a gente fala muitos carros, muita água. Mas no português a gente não costuma pensar em contáveis e não contáveis. A gente provavelmente já estudou isso na escola, mas não se lembra dessa definição e dessa diferença. Porque muito e muitos parece até a mesma palavra, né? Mas no inglês o many e o much são palavras diferentes, a gente vai ter que aprender a usar o many com os contáveis, o much com os não contáveis. Ok? Então é isso para substantivos. Tem mais algumas coisinhas que a gente pode aprender sobre eles, mas a gente vai deixar isso para uma aula mais pra frente. E ficamos por aqui.